Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que estejam me assistindo. Hoje vamos dar prosseguimento à última aula teórica de hidrodinâmica, ok? E vamos falar sobre viscosidade, sobre forças de arrasto, né? Só para relembrar, então, nós abordamos na última aula a equação de Bernoulli, ou o princípio de Bernoulli, que basicamente é dentro daquele regime idealizado, com aquelas condições que nós citamos satisfeitas, nós poderíamos então identificar dois tipos de pressão, né, num escoamento: a pressão estática, basicamente devida à energia potencial, e a pressão dinâmica, basicamente, ou assim chamada pressão dinâmica, basicamente devido à energia cinética do escoamento. Porém, esse regime, como nós havíamos dito, é um regime, é um modelo, né? É um regime ideal. Vou passar um vídeo agora para vocês e aí em seguida nós voltaremos para discutir um pouco mais sobre a viscosidade, ok? O vídeo já está aqui no ponto, vou colocar agora. We know that in solids, there is a strong attractive force between molecules. As we heat the solid, this attractive force becomes less effective because of increased vibration of molecules because of heat energy. As the attractive force becomes less and less effective, movement of particles, relative to each other, starts. Addition of more and more energy results in more and more movements, and solid starts converting to liquid. For a given temperature, different liquids showcase different magnitude of relative movement between molecules. This relative movement is measured in terms of physical quantity called viscosity. A liquid is more viscous when there is strong attraction force and relative movement of particles is less. And a liquid is less viscous when there is less attraction force between molecules and there is an easy movement of particles relative to each other. If we compare engine oil and water, engine oil is more viscous force compared to water. Now let's understand what happens when a solid object moves in or on the liquid. Now, imagine a boat is moving on water. With boat, water molecules on top layer are also moving. As we move deeper and deeper, movement of particles reduces. Since there is an attractive force between molecules, deeper molecules try to prevent surface particles to move with boat. And to overcome this force, boat need to apply more force. Force which prevents relative movement of particles or layers of liquid is called viscous force. More the viscosity, more will be the viscous force and more efforts one needs to put to move layers of liquid on top of each other. If we drive boats on oil and water, boat on oil will consume more fuel because oil is more viscous compared to water and thus more energy will be required to overcome this force.
Então, basicamente, vocês perceberam, o vídeo está em inglês, ok? Mas é um vídeo didático, eu acho que com uma linguagem relativamente clara. E eu acho que os senhores não tiveram nenhuma dificuldade em entender o conteúdo do vídeo. Então, para resumir, o que o vídeo dizia é que você tem o sólido, e no sólido a ligação molecular ela é muito forte, formando uma rede, o que nós chamamos em física de rede cristalina. Então, nessa rede cristalina, as moléculas elas têm muito pouca liberdade para se mover, né, para se movimentar, devido à magnitude dessas forças de atração, né? Num fluido, então, por exemplo, se você tem uma fonte de energia externa, como calor, né, esse calor é transmitido a essas moléculas e produz, o calor recebido externamente, ele produz um movimento, né, que nós chamamos em física de movimento vibratório, né, ou energia de vibração. Então a energia vinda de uma fonte externa qualquer de calor aumenta a vibração das moléculas. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais em termodinâmica, tá legal? Mas aqui vocês já podem ter uma certa ideia do que acontece. Então, aumentando essa energia de vibração, cada vez mais essas forças atrativas entre as moléculas vão se tornando mais fracas, de tal maneira que esse sólido que antes formava uma rede cristalina se transforma num líquido. Vale mencionar, nós não vamos falar sobre gases agora, mas vale só mencionar que se essa fonte de energia interna, essa fonte de calor, né, continuar atuando, essas moléculas vão recebendo essa energia, sua vibração vai aumentando cada vez mais, e essas forças atrativas entre as moléculas vão se tornando cada vez mais fracas. De tal maneira que quando elas se tornam fracas o suficiente, cada uma molécula basicamente ou praticamente não sabe que a outra existe. E aí a viscosidade cessa, anula, não existe viscosidade. Então vocês podem pensar assim, que um sólido teria uma forma de pensar, tá? Uma forma de pensar só que eu estou apresentando. Um sólido teria uma viscosidade infinita, vamos colocar assim. Viscosidade infinita. Um líquido está no meio do caminho. Ele tem uma viscosidade finita. E aí, dependendo se o líquido for um óleo de motor, ou água, ou mel, ele vai ter uma viscosidade diferente. E o outro caso extremo, do outro lado, seria um gás, né? Especialmente um gás ideal. Nós vamos definir um gás ideal em termodinâmica também, mas pense no gás ideal como sendo essas moléculas aqui sem essas forças atrativas. Essas forças são nulas, não existem no gás ideal. Elas se tornaram tão pequenas e sumiram. Isso seria um gás ideal. E no gás ideal, então, é outro limite de viscosidade nula, viscosidade zero. Ok, senhores? Bom, em especial no fluido newtoniano, a viscosidade ela é proporcional, né, à área de atuação, podemos chamar também de área molhada, né, a área onde o fluido está em contato, também é proporcional ao gradiente da velocidade com a profundidade. Se vocês lembrarem do vídeo, se não lembrarem, podem retornar a essa videoaula até o momento do vídeo, vocês podem perceber
que as moléculas que estão mais em contato com o casco, elas tendem a aderir ao casco. Então elas basicamente ficam com a velocidade do casco. Só que as camadas inferiores, se vocês se lembrarem, a velocidade relativa delas vai diminuindo até se tornar zero. Então isso aqui está exemplificado nesse desenho aqui. Tá vendo? Aqui eu tenho um casco se movendo para a direita e as lâminas adjacentes, né, de água nesse caso, a velocidade relativa delas vai se tornando cada vez menor até que, numa profundidade maior, o líquido está estacionário. Ele basicamente não sente a presença do barco lá na superfície andando, do casco, né, andando. Então, em especial no fluido newtoniano, vale essa relação aqui. Ó. A força é proporcional à área onde está atuando, essa força viscosa. E como surge essa força? Só para relembrar, o vídeo também disse. Essa força ela vem das forças atrativas. Então, olhe para esse desenho aqui. Essa molécula, imagina que essa molécula aqui, né, nesse caso aqui, imagina um casco indo para a esquerda. Como nós dissemos, essa molécula adere ao casco e tende a ir para a esquerda. Porém, essa molécula aqui, pela sua inércia, né, ela tende a ficar parada. E mais, como existe uma força de atração entre elas, significa que essa molécula tem que ser também arrastada pelo barco, né? Mas ela tende ou ela quer permanecer aqui e puxa a outra molécula para cá, para o sentido contrário do movimento do barco. Só que ela como ela ainda está numa camada mais próxima, ela até segue, ela até faz uma resistência menor. Só que essa também é puxada por outra, que é puxada por outra, que é puxada por outra. O efeito global disso é uma força que aparece contrária ao movimento desse barco, que nesse exemplo que eu estou dando está indo para a esquerda. Uma força global que vai no sentido contrário. Nesse desenho aqui, eu fiz o inverso. O barco está se movendo para a direita e essa força que eu falei, né, devido à inércia das outras moléculas e da força de atração entre elas, globalmente então ela está arrastando o barco para a esquerda. Então essa é a nossa força de arrasto, né, ou força viscosa, podemos colocar dessa forma. Então, basicamente, vocês podem verificar aqui que a velocidade das lâminas, né, do líquido, elas crescem linearmente aproximadamente, né, linearmente com a altura, certo? Então, por exemplo, y igual a zero, a velocidade é zero. Seria uma lâmina de fluido aqui, na origem. Conforme você vai subindo, esse y vai crescendo linearmente e a velocidade também, até que chegue à altura da superfície, né, que é d. Quando y for igual a d, corto o d com esse d, então temos a velocidade com esse valor aqui dado na superfície, que nós chamamos de V0. Ok? A força viscosa, então, ela é proporcional. Num fluido newtoniano, ela é proporcional a esse gradiente da velocidade e também a área que nós chamamos de área molhada. Essa constante de proporcionalidade é chamada de coeficiente de viscosidade. Quanto mais viscoso é um líquido, maior é esse coeficiente. Então, o coeficiente é menor para a água, por exemplo, e maior para o mel, maior para o óleo, e daí por diante. No sistema internacional, essa força viscosa ela é dada por Newton vezes
segundos dividido por metro quadrado. Newton, segundos por metro quadrado. Porém, é muito usual usar essa unidade aqui, né? Que é o centipoise. Centipoise é 10 a menos 3 da unidade do sistema internacional. Ok? Muito bem. Agora, a força de arrasto, a força viscosa, ela tem um determinado comportamento para cada regime de escoamento que você tenha. Então, o que nós vamos falar aqui nesse slide é que tipo de parâmetro determina, é capaz de prever quando que um fluido que está escoando muda de um regime para outro, quais parâmetros entram em cena, tá certo? E também vamos falar um pouco sobre os tipos de força, ou como a força de arrasto ela muda com a mudança do regime de escoamento. Ok? Bom, então, como eu havia dito, o número de Reynolds é um coeficiente, é um parâmetro adimensional, é um parâmetro que estipula o seguinte: quando que um fluido, sob que condições, sob que circunstâncias um fluido vai escoar laminarmente ou estacionariamente, sob que circunstâncias um fluido vai escoar turbulentamente. Então, o número de Reynolds ele é dado por essa relação aqui, ó. Entram em cena a densidade do fluido, a velocidade de escoamento do fluido, esse parâmetro D aqui, que que eles chamam de longitude característica do fluido. Então, por exemplo, se o fluido está escoando numa tubulação, essa distância aqui, D, seria o diâmetro dessa tubulação. Agora, por exemplo, pode ser também a profundidade do mar, né? De um mar ou de uma água doce. Então, esse D ele depende basicamente da onde o fluido está escoando, da localidade. E por último, a viscosidade do fluido. Certo? Ok? Então, por exemplo, para a água, num tubo cilíndrico, você sabe que se esse parâmetro for menor do que 2000, a água vai estar escoando laminarmente. Ok, mestre, mas tá, e se eu quiser mudar o regime dela de escoamento? Você tem dado um tubo, né? Você tem o D constante. Dado que nesse tubo eu tenho água, você tem um eta, uma viscosidade constante. Dado que é água, então você tem a massa específica ou densidade da água constante. Então, o parâmetro mais fácil de você modificar aqui seria a velocidade de escoamento. Ok? Se vocês lembrarem daquele vídeo lá no começo de hidrodinâmica, onde tem um filetezinho, né, com uma tinta lá escoando, vocês podem notar que o que o docente lá, o rapaz que estava no laboratório fez para mudar o regime de escoamento. Ele abriu mais a torneira. Dessa forma, ele aumentou a vazão e, por conseguinte, ele aumentou a velocidade de escoamento. Aumentando a velocidade, ele aumentou o parâmetro, o número de Reynolds. Ok? Então, se você aumenta a velocidade de tal forma que essa expressão aqui resulte num parâmetro maior do que 2000,
você tem então um escoamento turbulento. Ok? Uma outra questão interessante que surge com a alteração do regime de escoamento é a força de arrasto. A força de arrasto ela é basicamente linear com a velocidade, né, de um objeto. Nesse caso aqui, esses parâmetros são de um cilindro. De um cilindro através de um tubo de ar, se eu não me engano. Então vocês podem notar por essa imagem, que ele está num fluido laminar. E aí a força de arrasto, aquela força que nós discutimos antes, ela fica linear com a velocidade. Ela depende só da velocidade, linearmente. E alguns outros parâmetros aqui que nós vamos discutir daqui a pouquinho. Esse então é o regime laminar. Quando o regime passa a ser turbulento, aí a força de arrasto, né, a força viscosa, ela passa a depender do quadrado da velocidade. Né? Então aqui, por exemplo, nesse caso, o número de Reynolds é muito menor do que 1. Lembrando que esse caso aqui é um escoamento através do ar. Né? Já aqui, o número de Reynolds está entre 10.000 e 100.000. Opa, desculpa. Entre 1.000 e 100.000. Vocês podem notar um escoamento aqui turbulento. E aí a velocidade fica ao quadrado. Então, no casco, nós temos basicamente um escoamento, a menos que seja uma situação muito bem controlada, nós temos um escoamento basicamente turbulento. E aí, essa resistência no casco, ela pode ser dividida em duas. Ok? Mas como assim, mestre, em duas? Pelo seguinte, você tem como vocês viram no vídeo, né, um casco de uma embarcação qualquer velejando sobre a água. A resistência total dela pode ser contabilizada. Ou seja, você precisa saber o quanto de arrasto existe para que você compense, né, com o motor. Porque se vocês se lembram de Física 1, você gasta uma energia só para manter a embarcação a uma velocidade constante. Ora, se você tem um sistema de propulsão empurrando o navio avante, significa que ele, em tese, se não existisse nenhuma força contrária, em tese ele estaria acelerado. Isso significa que a velocidade dele estaria aumentando cada vez mais. Só que não é isso que nós observamos. O que nós observamos é que, dada uma força de propulsão, a embarcação ela chega a um limite de velocidade, e a partir daquele valor de velocidade, ela fica com velocidade constante, porém com o sistema de propulsão funcionando. Isso diz para nós que existe uma força, então, de arrasto, né? Uma força contrária, que está roubando energia cinética da embarcação. Eu acho que isso ficou claro, né, no semestre passado para os senhores. Certo? Essa força de arrasto é a força total. Certo? Ou seja, todas as forças dissipativas que estão atuando na embarcação. Então aqui nós podemos separá-las, né, de acordo com a sua natureza. Então nós temos a força de resistência friccional, que é a força de arrasto, né, aquela força cuja origem nós discutimos no início da aula. Essa então é aquela força. Temos também a força devido à turbulência, que é chamada de resistência residual, devido à turbulência, devido à
apêndices no navio, né, na embarcação, nas obras vivas, devido à resistência do ar e também devido à onda. Aí você pode pensar que realmente faz sentido. Quando o navio se move, você tem uma ondulação em torno do navio, correto? Agora, essa ondulação, ela tem que ter surgido de alguma coisa. Surgiu do movimento do navio. Mas se ela surgiu do movimento do navio, significa que o navio entregou energia ao mar e essa energia foi transformada em ondas, certo? Só que nós sabemos que a energia se conserva. Se surgiu energia que foi transformada em ondas no mar, na água, significa que essa energia foi perdida pelo barco e entregue ao mar. Ok? Então, todos esses fatores aqui, eles contribuem para a chamada resistência residual. Agora, para essa resistência, nós temos uma forma de estimá-la, né, a partir de dados da própria embarcação. Essa é a equação de Freud, né? A equação de Freud diz então que, como nós havíamos dito, que a resistência é proporcional à superfície, lá nós colocamos como A, né? Mas aqui na notação do livro aqui está S, a superfície molhada, a área da superfície molhada. F é um fator que depende de embarcação para embarcação, de navio a navio, certo? Cada um tem o seu. Depende basicamente da geometria do casco. E notem, e a velocidade da embarcação. Se vocês se lembram, eu falei que no regime estacionário ela é linear, ou seja, se n é igual a 1. Num regime turbulento, esse n é igual a 2. Porém, na vida real, esse índice ele vai de 1,82, ou seja, quase 2, né? 1,82 a 2. Certo? Porque isso aqui é a vida real. Esse fator aqui pode ser estimado, então, de acordo com a equação de Freud, dessa forma aqui. Ó. Tem valores fixos aqui e L seria o comprimento do casco. Tá certo? E para estimar a área também molhada, a superfície da área molhada, então você tem essas equações aqui, basicamente levam em conta então o deslocamento do navio, certo? E esses outros parâmetros aqui. Tudo bem? E a resistência residual? Aqui nós temos então uma forma, né, para contabilizá-las, para pelo menos contabilizar a resistência devido à onda, né, a produção de onda, chamamos de RW, resistência da wave. Nós conseguimos então basicamente estimar fazendo uma comparação de um protótipo com a embarcação de verdade. Então, uma vez que você tem os dados de um protótipo, né, desde que sejam geometricamente similares, né, eles podem ter diferentes tamanhos, óbvio, né, o protótipo vai ter diferente peso e tamanho do navio real. Mas você, usando esse protótipo, notem que você consegue estimar o que vai acontecer com a embarcação real. Então, esse aqui é um modelo a ser testado, né? Que deve ser testado para que os fabricantes eles entendam como que o navio real vai se comportar em relação à resistência ao produzir ondas. Ok, senhores?
O que eu gostaria que os senhores estudassem e vissem para nós discutirmos quando eu for aí, essas outras formas aqui de resistência. Na verdade, eu queria que vocês estudassem tudo, né? Todas essas formas de resistência, porque eu acho que isso é interessante. Então a gente pode tirar uma aula só para discutir esse tipo de coisa, né? As forças de resistência no casco de uma embarcação. Então, podemos combinar assim? Ok? Então eu vou deixar lá certinho e vou avisando também lá no grupo de WhatsApp para a gente ter também a nossa parte aí, nossa parcela presencial. Tá legal? Por fim, também, mas não menos importante, existe um efeito muito interessante, cujo vídeo vocês vão assistir agora, que é o chamado efeito Magnus. Certo? Efeito Magnus é um nome, digamos assim, diferente para o mesmo tipo de efeito, ok? Mas ele surge devido a um outro tipo de movimento do objeto que está imerso no fluido. Por isso que tem um outro nome. Mas a natureza é a mesma da força de sustentação, por exemplo, que vocês viram, né, na aula passada. Quando você tem um objeto que tem um formato, uma dada geometria, as linhas de corrente do fluxo do ar, elas podem ficar mais próximas, né, em uma região do que em outras. Isso acarreta uma diferença de pressão estática. Eu pedi para vocês estudarem isso quando eu falei na aula anterior sobre tubo de Pitot, e dentre os slides passou um slide com a força de sustentação, também chamada de lift, né? Essa força vem devido à diferença de pressão que ocorre quando a velocidade do fluxo do fluido em uma dada porção, ou passando através de uma dada porção do corpo, do objeto, é maior do que a do outro. Então, por Bernoulli, essa pressão, a pressão estática, ela muda, ela tem que diminuir quando a velocidade é maior. Então, a pressão estática diminui aqui, para que a pressão dinâmica aumente, certo? Por outro lado, como a pressão dinâmica aqui é menor, a pressão estática é maior. Então, como a pressão atua nesse sentido, essa pressão daqui de baixo para cima, empurrando a bola, nesse caso a bola, para essa direção, é menor do que essa pressão de cima para baixo, empurrando ela na outra direção. De tal forma que surge uma força adicional aqui. Como eu falei, nesse caso é chamado de força de efeito Magnus, porque essa diferença não é devido à geometria da bola, como no caso, por exemplo, da força de sustentação, que é devido à geometria, né, só da asa, por exemplo, de um avião, ou da pá de uma embarcação. Mas aqui é devido ao movimento de rotação da bola. Esse movimento de rotação, nesse sentido que está demonstrado aqui na figura, é somado ao movimento do fluido, de tal forma que aqui essas linhas de corrente vão ter uma velocidade maior e toda aquela consequência que eu falei para vocês vai acontecer. Tá certo? Então agora vamos deixar de papo e vamos mostrar isso na vida real. Observem esse vídeo. Então, primeiramente, ele deixou a bola cair, sem nenhuma rotação. Vocês notam que deve ter tido uma corrente de vento, mas yes, ela it's crazy. Just caiu dropping it with basicamente no spin or negativa. anything like that. And as you could see, the ball was sort of doing straight. Novamente, It wasn't basicamente going negativa. directly straight. It was pretty hard to predict where it's going. Agora ele vai botar ela para girar. Olha o que acontece. Oh, look at it go! Olha onde ela foi cair. Ok?
Esse é o efeito Magnus. Ok, senhores? Então, por hoje é só. Próximas aulas, vamos iniciar o conteúdo de termodinâmica, ok? E quando eu estiver presencialmente aí, nós podemos resolver as pendências de mecânica dos fluidos. Então, por hoje é só. Até a próxima. Tchau.